Meus irmãos, bom dia, graça e a paz. Espero que todos estejam bem. Pastor Irelânio, e quero desejar a você que o Senhor esteja abençoando você, sua vida. Estou passando aqui para deixar uma partícula da palavra de Deus para você e que essa palavra ela fale grandemente aos vossos corações, assim como falou para o meu, né? E essa passagem ela vai se encontrar no livro do Apocalipse, capítulo 14, capítulo 3, a partir do verso 14, que é a carta à igreja de Laodiceia. Interessante que o Senhor manda cartas às 7 igrejas e cada uma delas com uma mensagem específica para cada uma. O Senhor ele fala para aquelas igrejas as coisas boas que elas estavam praticando, mas também ele adverte as igrejas de coisas que elas estavam praticando que não estava de acordo com a palavra de Deus, não estava de acordo com o plano de Deus para as nossas vidas como igreja. E a carta que o Senhor manda à igreja de Laodiceia também não é diferente. Ele traz algumas repreensões a essa igreja, ele mostra a dificuldade que estava acontecendo nessa igreja, e durante muito tempo nós ouvimos mensagens nessa passagem que colocava palavras na boca de Deus que Deus nunca tinha dito. Por exemplo, na questão de nem ser quente nem ser frio, mas ser morno. Não é? Então, durante muito tempo, as pessoas ensinavam, através dessa palavra, que um crente quente era um crente que falava, que gritava na igreja, que corria na igreja, que na hora de dar glória, dava glória gritando, aquela coisa toda, e não é bem isso que a palavra de Deus quer nos falar. Então, vamos estar entrando na presença de Deus neste momento de uma maneira especial, através da oração. Pedir para que Deus nos abençoe. A Marlena entrou aí, Deus abençoe. Thelma também, Tiago, que Deus abençoe todos vocês. Então, vamos estar orando ao Senhor. Senhor, nós queremos te louvar por esse dia, queremos te agradecer, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar, ó Deus, em tua presença, meditando em tua palavra, e é através da tua palavra que o Senhor fala conosco. Então nós estamos felizes, Senhor, queremos declarar isso, não por nada que venha nos alcançar nesse dia, mas pela tua graça e pela tua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos, Senhor. Tu nos alcançastes quando nós ainda éramos pecadores. E o Senhor, nas suas orações com o Pai, o Senhor se alegrou quando viu que Deus revelou a tua palavra através de ti, Senhor, aos pequeninos. E o Senhor se alegrou com isso. Então, ó Deus, que o teu Espírito Santo nos ajude nessa manhã, neste momento, a compreender a tua palavra e que venha ser depositada em nossos corações, Senhor, não como uma forma de guardá-la e não colocar em prática, mas guardar para usá-la, Senhor, colocar em prática, assim como o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então nos ajuda, abençoa cada irmão que está passando aqui neste momento, abençoa aqueles que ainda vão ver depois, abençoa os lares, repreende toda enfermidade, repreende tudo aquilo que não vem do Senhor, que o teu Espírito Santo, Senhor, cada dia mais nos santifique através da tua palavra, para que possamos te servir em espírito e em verdade. É assim, ó Deus, que nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Então, meus queridos, vamos fazer a leitura aqui no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, a carta à igreja de Laodiceia, e vamos estar meditando nessa passagem, tá certo? Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso de número 14: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva estas palavras, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem é quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno,
nem é frio nem é quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, rico estou, adquiro riqueza e não preciso de nada. Não conhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhes este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, essa carta ela é escrita, e para os leitores dela no primeiro século, ela fazia total sentido, porque em todas as cartas que o Senhor manda para as igrejas, ele usa também ali para levar a mensagem o contexto da cidade. Historicamente, teve uma que ele disse: vigie, senão eu entrarei para você como um ladrão. E naquela cidade havia apenas uma forma de entrar e ser invadida, que era através de uma flecha que tinha, onde os caras saquearam aquela cidade por aquele único lugar que tinha para entrar, porque eles não vigiaram. Então o Senhor também usa ali a história e diz: vigie para que eu não vou até vocês como um ladrão. Mas aqui nessa carta à igreja de Laodiceia, o Senhor ele fala de uma maneira simples, pelo qual as pessoas que receberam essa carta, elas logo entenderiam, mas para nós precisamos de levar em consideração algumas coisas. E eu quero aqui expor aqui versículo por versículo. Então, primeiro nós temos que conhecer algumas peculiaridades que tinha nessa cidade. Primeiro, essa cidade ela se gloriava por ter ali um movimento bancário muito grande, ou seja, essa cidade era rica. Ela tinha ali instituições bancárias, ao qual movia ali a economia daquela cidade. Essa cidade também tinha uma indústria têxtil, ou seja, fabricava tecido. Essa cidade também era muito conhecida por ter nela um conhecimento no âmbito da medicina, onde ela também fabricava colírios. E aí você entendendo essas características dessa cidade, nós vamos ver aqui no decorrer da passagem que o Senhor Jesus ele usa aquilo que aquela cidade tinha de grande, a economia, a fabricação de tecido, a fabricação desse colírio no âmbito medicinal, mas o Senhor também usa algo que era desfavorável a essa cidade, ou seja, essa cidade ela era pobre em água potável, ou seja, a capacidade dela se manter de água potável era pouca. Ela tinha que trazer a água de outra cidade para que mantesse essa cidade com água potável, já que água é vida, já que água é necessário para a limpeza do dia a dia e também para matar a nossa sede e outras coisas mais. Então, essa cidade tinha esses três motivos de orgulho: uma cidade bancária, era uma cidade que era desenvolvida na área da medicina e fabricava esse colírio, era uma cidade que tinha essa indústria têxtil, ou seja, fabricava tecidos, mas ela era desfavorável na questão da hidrográfica dela, não tinha água potável, ela não tinha como se manter, tá certo? Então guarde isso aí para depois nós estarmos decorrendo. A primeira coisa, meus queridos, que eu observo nessa carta, está no verso número 14, quando o Senhor diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva. Todas essas 7 cartas é direcionada à igreja,
mas para ser entregue na mão do anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? Anjo significa aquele mensageiro de Deus. Então o anjo da igreja aqui, nesse contexto, era aquele que estava à frente da igreja, ou seja, o pastor, ou o bispo, como é chamado também ali no primeiro século, ou o ancião, ou o presbítero, porque naquela época era sinônimo da palavra que hoje a gente conhecemos mais por pastor ou reverendo. Então, primeira coisa que nós aprendemos, que quem está na responsabilidade de ensinar, de repassar a palavra de Deus, é aquele que está na frente do rebanho. Observe, a carta é enviada à igreja em Laodiceia, mas para ser entregue na mão do anjo da igreja. Por isso que no capítulo 1 diz: bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve e aquele que pratica essas palavras. Então, quem lia, como era uma carta, o anjo da igreja, o líder. Quem ouvia, toda a congregação. Então, nós vemos aqui já um princípio. É por isso que o púlpito da igreja é de responsabilidade do pastor. Quando ele prega, tudo bem, mas quando ele coloca alguém para estar ali pregando, anunciando uma palavra, tem que ser alguém da confiança do pastor, tem que ser alguém que realmente saiba entregar a palavra, expor a palavra de Deus, para que a mensagem não seja mudada. Observamos aqui que aqui é uma carta, e o anjo da igreja só tinha a responsabilidade de repassar aquilo que já estava escrito, de expor aquilo que estava escrito. Então, só nesse versículo daria para a gente passar a manhã inteira meditando nele. Que o pregador, ele não tem autonomia para mudar a mensagem. Ele tem que entregar a mensagem da forma que ele recebe do Senhor. O Senhor manda João escrever, manda ele enviar o anjo dessa igreja, ao líder dessa igreja, aquele que estava à frente da igreja, e esse líder, ele tem a responsabilidade de repassar a mensagem para essa igreja, para essa congregação, da forma que foi redigida, da forma que foi escrita. Ele não tem autonomia para mudar a mensagem da palavra de Deus. E isso é importante, porque nós vemos pessoas hoje mudando aquilo que já foi revelado por Jesus Cristo. Já que ali em Hebreus capítulo 1, no verso 1 em diante, a palavra de Deus diz, Deus falou em outro tempo de várias formas aos pais, mas nos nossos dias ele falou através do Filho. E aí eu pergunto a você, aonde está aquilo que o Filho falou para nós? Aonde nós podemos encontrar a mensagem que o Filho deixou? Nas Escrituras. Então, tudo aquilo que a Igreja de Cristo precisa, no passado precisava, agora no presente precisa, e no futuro precisará, já está escrito na palavra de Deus. E o anjo da igreja, o líder da igreja, ele não tem autonomia de mudar essa mensagem. Ele tem que pregar a mensagem, ele tem que entregar a mensagem da forma que ele recebeu, para a glória do nome do Senhor. Então, a primeira coisa, o Senhor manda a carta para a igreja, nas mãos do pastor, e ao mesmo tempo, ele também se identifica para essa igreja. Ele manda a carta para o anjo da igreja, para que o anjo da igreja leia para a igreja, para a assembleia de membros, e aí ele, nesse mesmo versículo, ele se identifica. Ele diz, estas são as palavras do Amém. Quando nós falamos alguma coisa na igreja, irmãos, e a gente diz assim, irmãos, hoje à noite vai ter o culto, amém aos irmãos, amém, assim seja, é verdade, né? Eu acredito nisso. Então, quando Jesus está se identificando com o amém, essa mesma palavra tem o mesmo significado ali de Isaías 65:16, que diz assim, quem pedir bênção para si na terra, que o faça pelo Deus da verdade. Quem fizer juramento na terra, que o faça pelo Deus da verdade. Ou seja, esse amém é a verdade de Deus. Jesus Cristo é a verdade. Ele diz ali em João 14, versículo 6, eu sou o caminho,
a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então esse amém é a verdade. Esse amém é aquele em quem nele não tem contradição. Esse amém é assim seja. É ele, foi enviado do Senhor, foi ele que conseguiu cumprir o papel do verdadeiro mensageiro de Deus, e ele sendo o próprio Deus. Então observe que Jesus se mostra como ele é. Em algumas igrejas ele diz: eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o fim. Aqui ele começa a se identificar como sendo o amém, a verdade, o assim seja de Deus. Aquele que é a realidade, ele é o cumprimento do Antigo Testamento, louvado seja Deus, é o Messias prometido, é o Cristo revelado. Então ele é o amém, a verdade de Deus, as promessas de Deus cumpridas na minha vida e na sua vida. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Ele se identifica em primeiro lugar como o amém, mas ele também se identifica como a testemunha fiel e verdadeira. E o propósito, irmãos, da igreja em Atos 1, versículo 8, é de nós sermos testemunhas de Deus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Mas nós sabemos que mesmo nós tendo essa obrigação como igreja, nós não conseguimos cumprir isso na íntegra. Deveríamos, né? Mas falhamos. Mas quando o Senhor diz aqui: eu sou a testemunha fiel e verdadeira, é porque Jesus Cristo ele cumpriu a maior missão de ser o mártir para glorificar a Deus e para nos salvar. Ele diz: Pai, está perto a hora de o Filho te glorificar. Mas também, Pai, eu te peço que o Senhor me glorifique, me ponha no lugar que eu tinha antes de tudo. Jesus Cristo, através dessa testemunha fiel e verdadeira, do seu martírio, ele glorificou o Pai, ele conseguiu ser a verdadeira testemunha. O verdadeiro mártir é Jesus. E a igreja sabia, a igreja de Laodiceia e as demais igrejas sabiam disso, que Jesus tinha dado a vida para glorificar o Pai, mas para também nos salvar. Sem a morte de Cristo, sem o derramamento de sangue, não teria perdão dos pecados. E isso é interessante. Então o Senhor está aqui se revelando para essa igreja como o amém, a verdade de Deus, o assim seja de Deus. Ele também está se revelando aqui como uma testemunha fiel e verdadeira, louvado seja o nome do Senhor. Em João 15:1 ele diz: eu sou a videira verdadeira, porque Israel era a videira do Antigo Testamento, mas não conseguiu mostrar na íntegra, demonstrar realmente quem era o Deus de Israel. Israel falhou muitas vezes. Israel foi levado a cativa pelos seus erros, embora sempre restasse ali um remanescente, mas Israel não conseguiu ser essa testemunha verdadeira, ser a videira verdadeira. Então Jesus diz: eu sou a testemunha verdadeira, eu sou o mártir que vim para glorificar o meu Pai, eu vim para mostrar quem é o Pai. Tanto é que quando um dos seus discípulos pede: Senhor, nos mostra o Pai, ele diz: eu estou há tanto tempo contigo e tu me pedes para ver o Pai? Quem vê a mim vê ao Pai, porque Jesus é essa testemunha fiel e verdadeira. Ele veio mostrar quem é o Pai, ele veio se revelar para os seus. Jesus é a imagem plena de Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque ele é Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele também aqui se revela, ou se apresenta como sendo o soberano da criação. Essa palavra no grego se identifica como primeiro no tempo, primeiro em categoria, ou seja, soberano, como o alfa e o ômega, ou seja, aquele que é eterno. Aliás, quando nós lemos Isaías 9, a partir do verso de número 6, Isaías ali já profetizando a respeito do Messias, do Cristo, ele diz: e um dos atributos desse menino, ele é o príncipe da paz, mas ele também é o Pai da eternidade. E eu estava meditando um dia desse, e vendo a grandeza do nosso Deus, vendo a grandeza de Cristo,
Se já é difícil para mim e para você entender o que é eternidade, porque nós somos limitados, nós vivemos dentro do tempo, e eu fico pensando em alguém ser o pai da eternidade. Alguém criou a eternidade e esse alguém é Jesus. Isaías, quando está ali falando sobre os atributos desse menino que nos foi dado, que nos foi prometido, um dos seus atributos é ser pai da eternidade. É por isso que Jesus está dizendo assim: eu sou o soberano da criação. Tudo que existe, como Paulo diz ali em Colossenses, tudo que existe, existe por Ele, por meio dEle e para Ele. As coisas visíveis e as invisíveis, tudo foi criado por Ele. Então, o nosso Deus, Ele se apresenta como Deus todo-poderoso, como Deus que está fora do tempo, onde o tempo não tem nenhuma influência sobre o nosso Deus. E aí é por isso que Pedro diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Um dia para o Senhor Ele realiza coisas que nós não realizamos em 1000 anos. E 1000 anos para Deus não tem nenhuma influência em questão de tempo para Ele. É como se fosse o dia de amanhã. E aí nós entendemos o que Pedro diz ali na sua carta. Que pode ser tardio para mim e para você, que estamos limitados dentro do tempo. Mas para o nosso Deus, a questão de tempo não tem nenhuma limitação. Nenhuma. As promessas deles estão como se Ele tivesse feito hoje para cumprir ainda hoje. Isso é maravilhoso, irmão, quando nós realmente entendemos a grandeza do nosso Deus. Nosso Deus é grande, podemos descansar em Deus, podemos dormir em paz, descansar o nosso coração. É por isso que ali em Mateus 11, versículo 28, o Senhor diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, Ele está se mostrando para essa igreja como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, ou seja, o verdadeiro mártir, como o soberano da criação. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, e por meio dEle, nada do que existe, se não fosse por Ele, não existiria, porque tudo foi para a glória do seu nome. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é: a carta foi enviada à igreja, mas para ser entregue ao anjo da igreja, ao líder, ao pastor. Vemos também que Jesus se identifica de 3 formas: o Amém, a testemunha fiel e o soberano da criação de Deus, ou seja, as coisas foram criadas por meio dele. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou em nosso meio. Louvado seja Deus. No verso 15, o Senhor, ele diz: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Há um engano muito grande no meio do cristianismo, ou no meio dessa religiosidade, que acha que a igreja foi fundada por homens comuns, embora o Senhor seja homem e Deus ao mesmo tempo, mas não é um homem comum. Ou que a igreja foi algum pastor ou alguma entidade que criou, ou que o Senhor, ele andou aqui naquele período, né? O seu ministério começa com 30 anos, até 3 anos ou 3 anos e meio ali de ministério do Senhor, e ele morre, ressuscita e vai para o céu e deixa a sua igreja viver aqui da forma que ela quiser, que cada um se vire, que o Senhor ele foi para o céu e cumpriu tudo que ele tinha que cumprir, que ele não está mais observando nada. Mas quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós aprendemos que isso é um equívoco muito grande. O texto diz, versículo 15: conheço as suas obras. E aqui o Senhor já estava no céu, o Senhor já tinha sido ressurreto ao céu. Ele usa o seu servo João, o apóstolo João ali, envia essas cartas às igrejas, às 7 igrejas,
E ele diz, olha, em todas elas, eu conheço as tuas obras. E isso nos traz uma verdade muito importante, irmãos. Enquanto eu e você estamos desempenhando o papel de crentes, de salvo, de igreja de Cristo, o Senhor ele está observando todos os nossos atos, seja ele positivo e seja ele negativo. É um Deus que subiu ao céu, é verdade. Ele envia o seu Espírito Santo para estar na igreja, mas ele é um Deus que está observando as minhas atitudes e as suas atitudes, tanto no meio da comunidade, ao qual você faz parte, tanto também na sua vida individual, no meio da sociedade. Então, Jesus está contemplando a minha vida e a tua vida. E ele deixa isso claro aqui a essa igreja de Laodiceia. Ele diz, olha, conheço as tuas obras, eu estou observando o modo que você está agindo. Eu estou vendo o comportamento de vocês. Eu estou vendo como vocês estão desempenhando o papel ao qual eu coloquei para vocês desempenhar aí nessa cidade em Laodiceia. Eu estou observando isso, irmãos, é para nos causar medo, no bom sentido, e responsabilidade. O Senhor Jesus, ele diz ali, quando ele está ali para receber os seus e condenar os outros, ele diz, olha, entrai, bendito do meu Pai, para o reino que foi preparado para vós antes da fundação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estava nu e vocês me vestiram. Estava preso e fosse me visitar. E aí ele diz, aqueles justos daquele dia disseram, Senhor, quando foi que nós te vimos com fome, ou com sede, ou nu, ou preso, e fomos te visitar? Ele disse, olha, quando vocês fizeram isso por um dos meus pequeninos, era por mim que estavam fazendo. Então o Senhor observa tudo que nós praticamos, irmãos. E aquela palavra ali, os pequeninos, ou os irmãos de Jesus, são aqueles que ele chamou, são os salvos, são os crentes. Então, quando eu e você damos um copo de água a um dos irmãos da igreja, quando nós fazemos o bem às pessoas, não só os da igreja, mas também o lado de fora, mas nesse texto, especificamente, o Senhor está falando do seu povo, dos seus pequeninos, principalmente aqui no primeiro século, que tinha muitos cristãos perdendo o emprego, preso, passando fome, precisando de abrigo. O Senhor Jesus diz para essa igreja, ali no primeiro século ainda, olha, quando vocês recebem um dos meus pequeninos, quando vocês ajudam alguns dos meus pequeninos, é por mim que estão fazendo. Mas no mesmo texto, ele diz ao contrário, ele diz, olha, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço, porque eu tive fome, vocês não me deram de comer, eu tive sede, não me deram de beber, eu estava nu e vocês não me vestiram, eu estava preso e vocês não foram me visitar. E eles vão dizer, quando nós fizemos isso, quando nós negamos isso ao Senhor, quando vocês negaram a um dos meus pequeninos. Então Jesus, irmãos, ele está observando, tanto é que no capítulo 1, no capítulo 2, ele se identifica ali como aquele que tem os olhos de fogo. Nos olhos dele tem labareda de fogo, ou seja, ele vê além daquilo que nós observamos. Ele não vê apenas o exterior do homem, ele vê o interior do homem. Ele sabe as nossas obras, ele está observando as nossas obras, ele está observando a nossa motivação, e ele já mostrou isso aqui no seu ministério terreno. Quando ele senta ali perto do gasofilácio, ali no templo, e aquela viuvinha vem e deposita aquelas 3 moedinhas, ele chama os discípulos e diz, olha, vem cá que eu quero ensinar algo a vocês. Está vendo essa multidão? E ali tinha ricos, tinha gente de toda espécie. Se aquela mulher ali, aquela viuvinha, ela quem doou mais, ela quem entregou mais, sabe por quê? Ela entregou tudo que ela tinha, ela deu o melhor dela. Então, o Senhor está dizendo para essa igreja em Laodiceia, assim como ele também falava para as demais, eu conheço as tuas obras, eu te conheço, eu estou observando o seu deitar e o seu levantar. E isso é bastante interessante. E ele não só observa,
Ele não fica só observando e fica ali inerte, espera no dia do juízo para tomar alguma providência. Não, ele observa. Se estiver fazendo tudo certinho, ele elogia, como ele elogiou muitas dessas igrejas. Mas também, se estiver no erro, ele adverte. Então ele é um Deus que está ativo. Ele é um Deus que está participante no meio da sua igreja. Ele é um Deus que interage com a sua igreja. E nós observamos isso no verso 15, no finalzinho. E no verso 16 ele diz, conheço as tuas obras, sei que você não é frio e nem é quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Olha que situação. E durante muito tempo eu vi as pessoas ensinando esse texto, distorcendo ele. Eu não vou dizer que é por maldade, eu afirmo que era por falta de conhecimento mesmo. Muitas das vezes as pessoas dizem, você tem que ser um crente quente, dar glória. Quando for dar um amém, gritar na igreja, pular, falar em línguas, você tem que ser fervoroso, porque o Senhor está dizendo, quente ou frio, mas não seja aquele crente morno. Quantas vezes nós ouvimos ensinos errôneos desses? Vocês lembram no começo que eu disse que essa cidade, ela tinha uma necessidade nela, ela tinha algo que ela era carente, que era a falta de água potável. E tanto Colossos como outra cidade que tinha ali, deixa eu ver aqui o nome dela aqui para vocês. Hierápolis e Colosso. Hierápolis tinha uma fonte lá de águas quentes. E Colosso tinha uma fonte nessa cidade de Colosso de água potável, água fria. E como essa cidade de Laodiceia não tinha reservatório de água, não tinha condições de se manter, ela precisava de trazer água de algum lugar. E essa água vinha de Hierápolis. Fizeram uns canal para trazer essa água, uns arcodutos para trazer essa água. E essa água saía de lá quente, e na viagem para chegar em Laodiceia, essa água chegava o quê? Morna. E água morna, uma vez minha mãe, um beijo aí para minha mãe, Dona Marina, em Santa da Mata. Minha mãe um dia chegou no hospital, com agonia muito ruim, e a enfermeira disse para ela, Dona Marina, a senhora tem um remédio em casa e não sabe. E minha mãe disse, qual? Como assim? Ela disse, água morna. A senhora, quando sentir mal por comer alguma comida e lhe der agonia, a senhora pode mornar água e tomar, que a água morna vai fazer a senhora colocar para fora e vai passar essa agonia. Se for da comida, vai passar. E aí o Senhor usa essa deficiência dessa cidade na parte hídrica. Ela não tinha água potável, ela não tinha como se sustentar. E ela diz, olha, Colosso, vocês sabem que a água que sai de lá, dessa cidade, quando chega na cidade de vocês, ela chega morna. E quando ela chega aí na cidade morna e suja, se vocês beber, dá náusea em vocês, vocês vão vomitar. Do mesmo jeito, vocês estão na minha presença, como essa água morna aí. Eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Eu estou a ponto de rejeitar vocês. Observe, irmãos, que a água fria e a água quente não tem nada a ver com grito. Era uma questão hídrica dessa cidade, ela não tinha como sobreviver, não tinha água lá, tinha que trazer de fora. E essa água, dessa cidade, Hierápolis, quando ela vinha chegar aqui em Laodiceia, ela chegava morna. O Senhor diz, vocês sabem, quando essa água chega aí, se vocês forem beber dela, vai dar náuseas e vocês vão vomitar. Então, a obra de vocês diante de mim está como essa água morna. Vocês nem estão conseguindo ser quente. O que é que a água quente faz? Ela serve
ela tem um poder medicinal, ela cura. O que é que Jesus está querendo dizer para essa igreja? Olha, vocês como igreja não estão conseguindo mais curar o pecador. Vocês como igreja não estão mais desempenhando o papel de cura. Vocês como igreja não estão sendo mais o hospital de Cristo. Vocês não estão preocupados em orientar os pecadores. Vocês não estão mais preocupados em levar uma palavra que muda o comportamento do pecador, que faz ele se arrepender. Vocês não estão sendo quentes, como essas águas são, águas termais, que servem para tratar de algumas doenças. Até hoje as pessoas vão ainda tomar banho em alguns lugares de águas termais para ter uma saúde melhor. O Senhor está dizendo para Laodiceia, para a igreja de Laodiceia: vocês não estão sendo quentes, como a água quente serve para curar. Vocês não estão conseguindo ter uma palavra de cura, uma palavra que liberta, uma palavra que faz com que o pecador se arrependa. Vocês também não estão conseguindo ser frios, água potável que mata a sede. Vocês não estão conseguindo matar a sede dos pecadores. Vocês não estão levando uma mensagem que mostre para o homem pecador que a vida tem um sentido sim, e o sentido da vida é de agradar, de se satisfazer e de servir ao Senhor. Vocês estão sendo como essa água morna que chega aí na cidade de vocês, que só serve para vomitar. As obras de vocês diante de mim estão mortas. Vocês não estão conseguindo desempenhar o papel de igreja. Quantas vezes, irmãos, eu vi uma mensagem diferente dessa? Quantas vezes distorceram a palavra de Deus? Nós, o cristão, deixa eu dizer algo para vocês aqui. Nós não temos autonomia de decidir se nós vamos trabalhar para Deus ou não. É a obrigação da igreja desempenhar o papel, porque Cristo está olhando e Ele vai cobrar de mim e de você. E se Ele não está cobrando de mim e de você, tem algo de errado, porque Ele vai dizer aí nessa carta: eu disciplino aqueles que eu amo. Então, veja o seu comportamento como igreja, tanto no individual, como também no coletivo. O que é que você está fazendo para edificar a vida do seu irmão? Como está sendo o seu testemunho lá fora? Ser um crente frio é ser um crente que tem uma palavra que sacia a sede do pecador. Ser um crente frio é você mostrar Cristo para ele. É você ter o poder, assim como a água potável tem, de matar a sede, de saciar a sede. Você como igreja ter o poder, ter a autoridade do Espírito Santo para matar a sede do pecador, para mostrar Cristo ao pecador, para mostrar para o pecador que a verdadeira felicidade está no Senhor, está em servi-lo. E você também que tem que ser um crente quente, como as águas termais, que servia para curar determinados tipos de doença. A missão da igreja é curar. A missão da igreja é mostrar para o pecador que há sim cura em Cristo. Aliás, a igreja é o hospital de Jesus, onde aqueles pecadores são tratados, assim como eu e como você. A igreja não é um local de pessoas perfeitas, mas de pessoas imperfeitas que estão sendo aperfeiçoadas pela palavra daquele que é perfeito, que é o Senhor. E quando a igreja se torna morna, como essas águas que chegavam aqui, a Laodiceia, as obras dela não servem para agradar ao Senhor. As obras delas não agradam ao Senhor. Ela não está conseguindo desempenhar o papel de igreja. Nós não temos, irmãos, autonomia de dizer: não, agora eu já trabalhei muito para o Senhor, agora eu vou descansar um pouco, e agora eu vou ser crente só em casa. Não temos autonomia para isso. Porque o Jesus que nos chamou é o Jesus que nos observa. O Jesus que nos chamou é aquele que cobra, que nós viemos trabalhar para Ele. O apóstolo Paulo muitas das vezes disse: eu me gasto e me deixo gastar por amor dos escolhidos. Como igreja, irmão, nós temos uma obrigação.
E eu vivo muito triste por ver a situação da igreja brasileira. As pessoas não querem ter mais compromisso. As pessoas não querem ter mais responsabilidade. E a palavra do Senhor Jesus era sempre, pega a tua cruz e me segue. Nega a si mesmo e me segue. O entretenimento está tomando o lugar que é de Deus na sua vida. O divertimento está tomando o lugar que é do Senhor. E os ídolos do nosso tempo, muitas vezes nós nos preocupamos com imagem de escultura que está numa parede parada ali, sem mexer com ninguém. Mas muitas vezes nós levantamos ídolos no nosso coração e o bem-estar, a nossa felicidade, muitas vezes, se transforma num ídolo. Nós não queremos deixar nada pelo Senhor. Nós não queremos tirar um tempo da nossa vida para servirmos ao Senhor. Nós não queremos tirar um tempo da nossa vida para estar junto com nossos irmãos, um edificando o outro, porque os dons do Espírito Santo é para a edificação da igreja, um irmão edificando o outro. Nós não queremos mais depositar tempo para isso. Não. Nós queremos procurar lugares para nos divertir. Afinal de contas, nós temos que ser felizes. Senhor Jesus, muitas das vezes, ele se angustiava ao ver os pecadores caminhando como ovelhas que não tinham pastores, sem saber para onde ia. E essa igreja em Laodiceia, porque não estava agindo como água quente agia para curar, e nem como água fria agia para matar a sede, mas estava sendo morna, estava sendo indiferente com as necessidades dos pecadores. O Senhor Jesus olha para ela, usa essa necessidade hídrica dessa cidade e diz, olha, vocês estão aí se comportando igual a questão da água aí da cidade aí de vocês. Essa água, quando chegar aí morna, só serve para dar náusea. O comportamento de vocês diante de mim está me causando náusea. Eu estou a ponto de vomitar vocês. Mas é interessante, irmãos, e nós observamos aí o amor de Deus, a misericórdia de Deus, nessa carta aqui. Quando ele diz, eu estou a ponto de vomitar, ele está advertindo, ele não disse, eu vomitei vocês. Ele está dizendo, igreja, acorda. Igreja, desperta. Vocês deixaram de cumprir aquilo que eu determinei para que vocês cumprissem. E o cristão, ele não pode parar. O apóstolo Paulo parou quando acabou a carreira dele. Ele disse que guardou a fé e estava pronto para receber o prêmio daquele justo juiz que tinha prometido, que era o Senhor. Ele, antes de punir, antes dele vomitar, ele diz, eu estou a ponto. Chegou aqui, no auge. O comportamento de vocês não está coerente com aquilo que vocês são. Não está coerente com o meu chamado para a vida de vocês. Acorda, igreja. Volta às primeiras obras, igreja. Seja quente, ou seja, mate. Cure as enfermidades. Mate essa doença aí dos pecadores através da palavra, através do testemunho de vocês. Seja frio, mate a sede dos pecadores. Sacie eles pela minha palavra. Mostre para ele que tem uma obra maior a ser feita, que o Senhor tem um plano maior na vida deles. E esse plano começa a partir do arrependimento, que dá a volta para o Senhor. Esse plano passa pela morte de Cristo na cruz do Calvário, ao reconhecer que nós somos pecadores e que Ele é justo e que Ele nos chamou para uma boa obra. Quando Ele diz, eu tirei eles do mundo, Pai, e estou enviando eles para o mundo de novo, é para nós darmos testemunhos, é para nós matarmos a sede dos pecadores e para nós curarmos as suas doenças. E isso é importante. Estou a ponto de vomitar vocês. O Senhor ainda não tinha vomitado essa igreja. O Senhor estava advertindo essa igreja. E Ele vai dizer o porquê que essa igreja está como uma água morna. Verso de número 17. Você diz, quem é que diz? A igreja. Estou rico,
adquirir riquezas e não precisa de nada. Essa igreja, ela estava se autodeclarando suficiente para si mesma. Essa igreja, ela estava sem observar que ela ainda era carente do Senhor. Essa igreja, ela tinha perdido na caminhada o entendimento de saber que sem o Senhor nós não podemos fazer nada, como ele diz ali em João 15, foi eu que escolhi vocês e não vocês a mim, e vocês não podem fazer nada se não for por mim. Essa igreja, em algum momento, ela tinha se perdido. Ela disse, ó, sou rica. Vocês lembram lá que na cidade tinha agências bancárias, corria muito dinheiro lá, deveria o dinheiro correr frouxo aqui nessa igreja, o poder aquisitivo. Rica estou e não preciso de mais nada. E aí é um erro muito grande, irmão, da igreja individual, o membro do corpo dessa igreja, do corpo de Cristo, que é a igreja, e ele também no coletivo, achar que pode se autodeclarar suficiente. Era o que essa igreja declarou. Estou rico, adquiri riquezas e não preciso de mais nada. As minhas decisões quem toma sou eu não preciso mais ir até o Senhor procurar saber como eu devo proceder ou não. Estou rico, adquiri riqueza e não preciso de mais nada. Ou seja, estou me declarando suficiente para a minha vida. E aí é um erro da igreja, meu irmão. Você pode ter o patrimônio que você tiver na sua igreja, você sempre vai ser dependente do Senhor. Você sempre vai ser carente do agir de Cristo na minha e na sua vida, como indivíduo, como membro do corpo e como o corpo, que é a igreja, na comunidade que você foi inserido para servir a Deus. Essa igreja se autodeclarava rica, porque na cidade, o Senhor usa o contexto, havia um centro bancário, e o Senhor pega esse detalhe para dizer, você está auto se declarando aí suficiente? É um erro seu. Aos seus olhos você é rica, ou rico, é um erro seu. Porque a verdadeira riqueza, irmãos, o Senhor vai mostrar aqui nessa carta, à igreja de Laodiceia, que não é os bens materiais, embora nós precisamos dele. Embora não seja pecado você ter bens materiais. Mas a verdadeira riqueza não é isso só. A verdadeira riqueza, o Senhor vai mostrar qual vai ser aqui nessa carta. Então a primeira coisa que ele diz que essa igreja está sendo uma igreja morna é porque ela se autodeclara independente. Sou rica, não preciso de mais nada, adquirir riqueza, as minhas decisões são tomadas por mim mesmo. Não preciso mais estar fazendo campanha de oração, não preciso mais estar prostrado nos pés do Senhor, não preciso mais dar ouvido à sua palavra, no tempo do juízo, no pior momento, né? Cada um por si. Cada um por si, não dá mais ouvido aos pastores, os pastores, o gabinete perdeu a razão de ser, minhas decisões quem toma sou eu, não devo satisfação ao pastor. E observe, no começo da carta, a carta é dirigida à igreja, mas para ser entregue a quem? Ao anjo da igreja, que é quem? O pastor. O Senhor respeita aquilo que ele mesmo organizou, o Senhor respeita. E nós, como homens, e somos inseridos no corpo dele, nós temos que respeitar. Quando o pastor exortar você em algum ponto da sua vida, dê ouvido a ele. Aqui é o pastor Jesus que está enviando a carta para essa igreja, para que o anjo da igreja entregue a mensagem do Senhor. E o papel de nós pastores somos esse. A carta que o Senhor enviou está aqui em toda a Bíblia Sagrada, e o nosso papel é de expor aquilo que Jesus já deixou pronto. Então essa igreja, ela se autodeclarava rica, não preciso, eu não vou mais estar me preocupando com aquilo que o Senhor pensa ou deixa de pensar. Nós mesmo nós já lemos tanto a Bíblia, para que estar lendo de novo? Para que estar indo para a igreja estudar? Para que a escola bíblica, se a gente já sabe tudo? Sabe não, meus irmãos. Sabe não, nós não sabemos de tudo. Provérbios 16, versículo 18 diz que o princípio a soberba é o princípio da queda. Essa igreja começou a cair, a ser morna,
a dar náusea no Senhor quando ela se autodeclarou independente. Quando ela disse que não precisava de mais nada. Porque o princípio, a soberba é o princípio da queda. Antes de se prostituir, antes de adulterar, antes de mentir, antes de roubar, antes de fazer qualquer outra coisa, a soberba toma conta do nosso coração. E quando acontece isso, já estamos desviados, depois vai vir a consequência com outros atos. O Senhor adverte, vocês aí, estão se autodeclarando suficiente. E isso está errado. Igreja minha tem que depender de mim, porque eu sou a videira verdadeira e vocês são os meus ramos, os meus galhos, e a fonte da vida sai de mim para vocês. E aquele que está ligado em mim tem que dar fruto, porque se não der, o Pai corta e lança no fogo. Ou seja, pode ter algum ramo enganchado na videira verdadeira sem estar ligado no tronco, no caule. E aí não pode dar fruto. Como é para dar, como essa igreja estava aqui sem dar fruto. E o Senhor não vomita, mas ele diz, eu estou a ponto de vomitar. Ele está advertindo essa igreja a voltar para o centro da sua vontade. E o centro da vontade de Deus, irmãos, é que eu e você sejamos dependentes da sua vontade. Sejamos dependentes dele. Louvado seja Deus. Mas ele também diz ainda aqui, continuando o texto, versículo de número... E ele diz, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão. Você, na realidade, você diz ser rico, mas você é pobre. Você é pobre. E aí, o Senhor não se impressiona com as obras secundárias que nós fazemos. Ele não se impressiona com o tamanho do templo, com aquilo que tem dentro do templo. Ele não se impressiona. Essa igreja era uma igreja rica. Era uma igreja abastada. Mas, aos olhos do Senhor, ela era o quê? Pobre. Porque, irmãos, a verdadeira riqueza é obedecer ao Senhor. A verdadeira riqueza é você fazer a vontade de Deus. E aí vem na minha memória, o Espírito Santo traz, ali a passagem do rico e Lázaro. O rico não foi para o inferno porque ele era rico, não, de jeito nenhum, ninguém vai para o inferno porque é rico. Mas a soberba dele, ele vivia para as suas próprias entranhas. Ele vivia para o seu bel prazer, ele não queria saber de Deus, ele não queria ouvir a palavra de Deus, ele não queria ouvir a voz de Deus. Ele vivia para a sua própria regalia. Ele vivia para satisfazer os seus próprios desejos. E ali havia alguém chamado Lázaro, mendigo, cheio de chagas, de enfermidades. Mas que ele era alguém que dava ouvido à palavra de Deus, era alguém que era submisso a Deus. Talvez aquelas migalhazinhas que Lázaro pegasse ali de vez em quando, ele dava graças a Deus por tê-la para comer naquele dia, e ali se alimentava das migalhas que caíam da mesa, embora o rico negasse. Aos olhos do Senhor, quem era rico? O rico ou Lázaro? Evidentemente, irmãos, que era Lázaro. Evidentemente que era aquele que é submisso ao Senhor, porque o Salmo 1 diz, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos e medita na sua lei dia e noite, e a pratica. Mais do que feliz. Então essa igreja estava se autodenominando rica, a igreja de Laodiceia, mas aos olhos de Deus ela era pobre, miserável, digna de compaixão. Por isso que o Senhor vem até ela para advertir. O Senhor veio até ela, não foi para dizer, eu vou mandar vocês para o inferno. Não, ele veio advertir, eu estou a ponto de vomitar. Ainda não vomitei, mas vocês têm que acordar. Vocês têm que ver onde vocês estão errando e voltar ao primeiro amor, como a igreja de Éfeso. Voltar às primeiras obras. Não perder a identidade de vocês. Vocês são cristãos, vocês são servos meus. Mas do jeito que vocês estão agindo aí, vocês se declarando ricos, que nada precisa, vocês são pobres e miseráveis. Vocês precisam da minha misericórdia. Vocês precisam da minha intervenção aí onde vocês estão.
O Senhor também diz a essa igreja que ela está cega. Vocês estão cegos. E lembre-se que lá havia uma indústria, né, farmacêutica, uma indústria na área da medicina, e eles fabricavam colírios nessa cidade, era muito conhecido. E aí o Senhor diz, olha, vocês, igreja, vivem numa cidade que trabalha na medicina na área da visão, e vocês estão cegos, vocês perderam a visão espiritual. Vocês não estão conseguindo enxergar um palmo na frente do nariz de vocês, igreja. Vocês estão cegos. Vocês estão cegos, o Senhor diz. Nessa cidade havia uma indústria, irmão, da medicina onde fabricava o colírio. E o Senhor usa o contexto histórico e geográfico da cidade. O estado também dela econômico dessa cidade para falar com essa igreja. Ou seja, Deus fala de maneira simples aos nossos corações para que todo mundo, evidentemente, todo mundo que fazem parte do seu chamado, dos seus escolhidos, entendam do mais sábio ao mais simples. E o Senhor diz, ó, vocês estão dizendo aí que é rico, mas estão pobres. Vocês estão achando que estão vendo, mas estão cegos. Terceira coisa que o Senhor, ele diz a essa igreja, vocês estão nus. Essa igreja estava nua diante de Deus, ou seja, as suas obras não eram boas diante de Deus. E essa cidade havia o quê? Uma indústria têxtil, que fabricava o quê? Tecido. Que serve para quê? Para fazer vestimentas. Vocês estão aí numa cidade onde tem uma indústria de tecidos, que é usado para fabricar vestes para se cobrir, mas as obras de vocês diante de mim sendo mornas, vocês estão diante de mim como nus. Vocês perderam o foco da verdadeira vestimenta que o cristão tem que ter. Uma igreja que não cumpre a vontade de Deus na visão é tudo isso. Ela é pobre, ela é cega e ela é nua. Se nós como igreja, irmãos, começarmos a viver de religiosidade e não desempenhar o papel para o qual o Senhor nos chamou, nós podemos, através dessa carta, receber essa mesma repreensão diante de Deus. E louvado seja Deus que Ele repreende quando nós saímos do caminho. Louvado seja o nome do Senhor, assim como um pai, quando vê um filho subindo em algum lugar e não deve, onde o pai já vê que ali vai correr um risco dele cair, sofrer algo pior, ele já vem e adverte seus filhos. O Senhor, antes de vomitar essa igreja, Ele disse, olha, eu vou advertir vocês. Eu vou aqui denunciar as obras de vocês, mas eu estou fazendo isso não é porque eu não amo vocês, eu estou fazendo isso porque eu vos amo. Estou fazendo isso porque eu disciplino aquele que eu amo. Para nós louvarmos ao Senhor, de receber a sua repreensão, é porque Ele nos ama, irmãos. E essa igreja, ela estava morna porque ela não estava mais tendo uma visão correta. Ela estava se achando alta, independente, quando ia fazer alguma coisa, não pedia a direção do Senhor. Ela estava nua, porque o comportamento dela diante de Deus era como se fosse de um ímpio, de alguém que está com seus pecados expostos, está nu espiritualmente, e o Senhor está advertindo, olha, vocês dizem que são ricos, que não estão precisando de mais nada, vocês são pobres, vocês são miseráveis, vocês estão cegos, vocês estão nus diante da minha presença. Vocês estão como água morna, estou a ponto de vomitar vocês. Mas o Senhor, na sua bondade, no verso 18, louvado seja Deus, Ele mostra a sua misericórdia. Ele mostra que Ele é compassivo. Ele mostra a sua bondade. O profeta Jeremias, ali no livro de Lamentações de Jeremias, ele diz, as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. É a misericórdia de Deus, irmãos, que não permite que nós sejamos consumidos, e a misericórdia dele é demonstrada através do seu Filho Jesus Cristo, quando ele nos alcançou, quando ele morreu naquela cruz para nos salvar. Um abraço aí à nossa irmã Mariana, ao irmão Nailson, né? A irmã Nilvana,
estão ali distantes, mas ao mesmo tempo estão perto, espiritualmente falando. Que Deus abençoe todos vocês. Nosso irmão Marcílio também passou por aqui. Nosso irmão Sandro, que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Então, o verso 18 diz: dou-lhe este conselho. Aí é o amor de Deus sendo demonstrado. Aí é a misericórdia de Deus sendo demonstrada. Eu vou dar um conselho a vocês. Vocês estão procedendo de uma forma que eu não estou gostando. Eu estou a ponto de vomitar vocês. Abraço, irmã Ivana, que Deus te abençoe. A paz do Senhor, minha irmã. Então, no verso 18 do capítulo 3 de Apocalipse, o Senhor demonstra o amor por aquela igreja. O Senhor demonstra o amor que Ele tem por mim e por você, quando Ele diz: eu vou dar um conselho a vocês. Eu mostrei para vocês aqui, anteriormente, o erro de vocês. Eu demonstrei aqui o pecado de vocês. E eu estou a ponto de vomitar vocês, mas eu não vomitei ainda. Eu vou dar um conselho. Aí ele começa a dar o seu conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo. Vocês lembram que a igreja estava dizendo que era rica? Do que nada precisava? Ela deveria estar rica materialmente. Mas o Senhor adverte ela dizendo assim: compre ouro refinado de mim. Sabe o que é que Jesus está dizendo para aquela igreja e dizendo para mim e para você nesse momento? A verdadeira riqueza é servir e fazer a vontade de Deus. Você pode fazer o que quiser. Você pode ter o dinheiro que quiser. Você pode passear pelos lugares mais belos desse país. Mas se você não estiver debaixo da direção de Deus, não estiver cumprindo o propósito de Deus, você não é rico aos olhos do Senhor. Eu falei aqui do rico e Lázaro. Lázaro foi bem-aventurado, mesmo sofrendo aqui na terra, mesmo passando por dificuldade na terra financeira e na área da saúde dele, porque a Bíblia diz que ele era cheio de chagas e os cachorros iam lamber as suas feridas. Mas aos olhos do Senhor, Lázaro era rico. Aos olhos do Senhor, Lázaro era bem-aventurado. Aos olhos do Senhor, Lázaro era mais do que feliz. O Salmo 1, porque Lázaro não foi para o céu porque ele era pobre, aquele mendigo, mas ele foi para o céu, ele foi para o seio de Abraão, porque ele temia ao Senhor e tudo que ele tinha era para a glória do nome do Senhor. O Senhor diz: eu aconselho, que você acha que é rica, mas você na realidade é pobre, eu aconselho que você compre de mim ouro finíssimo, ouro refinado, ouro puro. Ou seja, a verdadeira riqueza de vocês, igreja em Laodiceia, é fazer a minha vontade. É vocês me ouvirem. É vocês desempenhar o papel que eu chamei vocês para desempenhar. É isso que nos traz alegria, irmãos. Se nós fôssemos fazer a nossa vontade, meu Deus, se não fosse a intervenção de Deus. Se a gente fosse realizar o nosso desejo, o nosso querer, nós deixávamos a obra de Deus de lado e iríamos viver a nossa própria vida. Mas Deus disse: olha, compra de mim, igreja, ouro refinado, ouro puro. Compre de mim a verdadeira riqueza, que é me servir, é de fazer a minha vontade, é de você se preocupar com as almas que estão se perdendo. E às vezes, irmãos, nós perdemos esse foco. Principalmente quando está acontecendo alguma festa cultural e nós vemos ali as pessoas aparentemente felizes, sorrindo, bem vestidos, bebendo, e a gente acha que eles estão felizes porque nós esquecemos que o final deles é a morte eterna, a separação eterna de Deus, e às vezes nós ficamos indiferentes à situação dos pecadores. Esquecemos de fazer a vontade de Deus, que é de levar a sua palavra. Nós sabemos que o converter é do Espírito Santo, mas ele converte através da pregação do Evangelho. E quem foi chamado para pregar o Evangelho fomos nós. Então o Senhor diz: olha, eu aconselho que você compre ouro refinado de mim. Porque a verdadeira riqueza de igreja é você fazer a minha vontade. É você não viver para si mesmo, mas viver para mim, para a minha glória. O apóstolo Paulo disse: eu considero tudo que eu tinha, reconhecimento romano, respeitado no meio do judaísmo, eu considero como esterco. Eu considero como algo sem valor, porque eu encontrei o verdadeiro valor da minha vida.
a verdadeira riqueza da minha vida, que foi Cristo ter me encontrado, me salvado, me separado para servir a Ele. O Senhor adverte aquela igreja e está advertindo a mim e a você que a verdadeira riqueza é nós servirmos ao Senhor. É nós termos uma vida de compromisso com a sua obra. E isso é maravilhoso. E nenhum de nós, irmãos, é melhor do que ninguém por estar fazendo a obra dele ou não. Não, não é questão de, não, eu estou fazendo obra, eu sou melhor do que irmão fulano, irmã ciclano. Não. É uma necessidade que nós temos de ser grato, demonstrar a nossa gratidão a Deus por aquilo que Ele já fez por nós. A palavra de Deus diz ali, o apóstolo Paulo dizendo, ó, Deus, Ele provou o seu amor para conosco, Ele já provou, não precisa Ele fazer mais nada. Quando nós ainda, tendo Cristo Jesus morrido por nós, quando nós ainda éramos o quê? Pecadores. Deus já provou que nos ama através da morte do Filho dele, Ele já provou que nos ama. Ele não precisa provar mais nada. Ele disse o seguinte, procurai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. É Ele que nos dá, irmãos. É Ele que abre as portas para nós trabalharmos. É Ele que nos dá a saúde para trabalharmos. É Ele que nos dá a inteligência para desempenhar um papel ou outro. Mas tudo vem dEle. A nossa irmã Nilvana está dizendo, servir a Deus foi a minha melhor escolha. E é verdade, irmã Nilvana. Aos olhos dos homens, a irmã pode até ter alguma dificuldade financeira aqui na terra, assim como eu também. Mas aos olhos de Deus, nós que escolhemos servir a Deus, evidentemente que foi intermediado pelo Espírito Santo dele, nós fizemos a melhor escolha da nossa vida. Quando eu estou pregando, eu sempre costumo falar que o melhor momento da minha vida foi quando Jesus se encontrou comigo e disse, olha, Irelane, teus pecados estão perdoados. Não teve outra palavra melhor do que essa para mim. Não teve. Ninguém tinha autoridade de dizer isso. Ninguém poderia fazer isso por mim, a não ser o Senhor. Então é esse Senhor que está dizendo, não, você é rico. Você está abastado quando você faz a minha vontade. Você tem que estar satisfeito em mim, porque um dia existe a promessa, irmão, nós não podemos esquecer, um dia eu e você não vamos mais chorar, um dia eu e você não vamos mais ter necessidade nenhuma, porque o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, não vai ter mais decepção, não vai ter mais traição, não vai ter mais cobiça, não vai ter mais morte, não vai ter mais dor. Louvado seja o nome do Senhor, que todas essas coisas são passadas. O escritor aos Hebreus diz que Cristo Jesus não levou em conta o sofrimento do momento, porque ele olhava para a promessa que ele ia retornar para a glória que ele tinha antes. O escritor aos Hebreus diz, siga o exemplo de Jesus, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Guarde as promessas de Deus no seu coração, para isso te motivar a servir a Ele. Paulo diz aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, sejam, meus irmãos, firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Ele já pagou, irmãos, é um Senhor que já deu o salário dos seus servos, mesmo antes de nós começarmos a trabalhar. Ele já pagou a nossa dívida, louvado seja Deus. E Ele pagou, Ele rasgou a nossa dívida na cruz do Calvário e ressuscitou, nos dando vida e vida com abundância. Louvado seja Deus. Isso é maravilhoso. Ele diz aqui ainda, compre ouro refinado, ou seja, a verdadeira riqueza vem do Senhor. Compre roupas brancas. Evidentemente que o Senhor não está falando aqui do tamanho da roupa que você vai vestir, da cor da roupa, embora ele diz compre roupa branca, porque o branco representa o quê? A santidade. Nós temos que ter uma vida de santidade, nós temos que ser santo, nós temos que ter as vestes brancas. E o que é a palavra santo? Separados. Nós temos que nos manter separados, embora nós estejamos no mundo,
E o mundo não é essas coisas criadas, mas o mundo, a sociedade caída, a sociedade depravada. Embora nós estejamos no mundo, nós não pertencemos ao mundo, nós temos que manter as nossas vestes brancas. O comportamento dessa igreja em Laodiceia estava como o comportamento do mundo, vivendo para si, vivendo para o seu próprio ego, vivendo para satisfazer as suas próprias vontades. Jesus disse, não, as vestes de vocês não estão brancas. Compre de mim vestes brancas, ou seja, seja santo em toda a vossa maneira de ser. E aí, Jesus não está falando que nós sejamos perfeitos aqui, embora seria bom se nós fôssemos. Mas ele está falando de não se desviar do caminho. Ele está falando que nós temos uma responsabilidade como cristão, que é de levar a mensagem do Evangelho, viver a mensagem do Evangelho e mostrar o reino de Deus às pessoas. E essa cidade havia uma indústria têxtil que fazia tecidos. E Jesus disse, ó, vocês estão nus. As vestes de vocês aí não são compatíveis com a do Evangelho. Vocês não estão fazendo a minha vontade. Vocês têm que ter a veste branca, tem que ser santo. Em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, o Senhor Jesus diz que as nossas atitudes têm que ser brancas, têm que ser perfeitas, no sentido de cumprir aquilo que o Senhor nos pede. E isso é maravilhoso, irmãos. Nós sabemos isso, que o Senhor está cobrando dessa igreja santidade, separação. Nós não podemos ter uma vida igual a do pessoal do mundo. E eu estou falando não em respeito de você poder passear, de você se divertir. Não, você pode como crente. Mas aonde você for, o seu comportamento tem que denunciar que você é servo de Deus. Eclesiastes 9, versículo 8 diz assim: esteja sempre vestidos com roupas de festa, e unja sempre a sua cabeça com óleo. Em algumas versões, esteja vestido sempre de roupas brancas. Esteja sempre branca as suas vestes. Ou seja, separados para louvar e engrandecer o nome do Senhor. É isso que o Senhor quer de nós. Compre roupas brancas, mas ele também dá outro conselho: compre colírio. Vocês perderam a visão espiritual. Vocês não estão conseguindo enxergar um palmo depois do nariz de vocês. E aí eu queria citar Mateus 9,36, quando o Senhor se angustia, vendo o povo caminhando sem direção, como uma ovelha que não tem pastor. Essa igreja perdeu essa visão. Essa igreja não estava mais preocupada com os pecadores. Essa igreja não evangelizava mais. Essa igreja não estava curando as enfermidades dos pecadores. Eu não estou falando só da cura física, mas a cura espiritual, o arrependimento, a pregação de arrependimento, a pregação que traz o homem de volta para Deus. Essa igreja não estava conseguindo mais matar a sede dos pecadores, mostrar que Jesus é Ele que nos sacia. Essa igreja tinha esquecido o evangelismo. Essa igreja tinha esquecido a pregação do evangelho, de sair para fora para anunciar o evangelho. Ela estava o quê? Cega. E ele pede: compre colírio de mim, para que vocês tenham uma visão espiritual correta, para que vocês enxerguem realmente aquilo que é necessário na vida do cristão. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso quando nós entendemos o nosso propósito de comprar o ouro refinado do Senhor. A verdadeira riqueza é servi-lo. De vestir as vestes brancas, de sermos santos, separados. Onde nós andarmos, temos que ser separados para servir ao Senhor. Comprar colírio do Senhor, ter a visão espiritual correta, ver a necessidade dos pecadores, ir até eles e pregar o evangelho de Cristo. Nosso irmão Nailson está dizendo aí amém. É, meu irmão, é isso mesmo. O irmão foi chamado com um propósito, a irmã Nilvana foi chamada com um propósito, e o nosso propósito é exaltar e glorificar o nome do Senhor e fazer a sua vontade. O Senhor Jesus diz ali, quando ele conversava com a samaritana, ele diz: olha, tem uma comida que eu tenho que comer e uma bebida, e essa comida e essa bebida é fazer a vontade do Pai que me enviou. E nós também fomos enviados por Jesus.
Nós somos chamados por Ele para cumprir o nosso propósito como igreja. Essa igreja estava errando e não cumpriu o propósito. E o quarto ponto, irmãos, é que o Senhor repreende aquele que Ele ama. O Senhor repreende essa igreja. Assim como Ele, por sua palavra, Ele também nos repreende. Mas louvado seja o nome do Senhor por isso. Versículo de número 19, Ele diz, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Jesus trouxe essa palavra dura para Laodiceia. Sabe por quê? Porque Jesus ama a igreja de Laodiceia. Porque Jesus amava, Ele não queria perder nenhum dos seus. E Ele diz, olha, eu vou advertir vocês. Eu quero que vocês mudem o comportamento de vocês. Eu quero que vocês comprem roupas brancas de mim, colírio para os vossos olhos de mim, compre ouro refinado de mim, para que vocês desempenhem a obra que eu coloquei para vocês desempenharem nessa cidade. Eu aqui em Bonito Santa Fé, junto com a minha família, junto com a igreja aqui, nós temos uma obra a realizar e nós não podemos nos desviar desse caminho. E se nós nos desviarmos desse caminho, o Senhor vai nos advertir, assim como Ele advertiu essa igreja. E Ele diz, eu só estou advertindo vocês, eu só estou repreendendo vocês, versículo 19 do capítulo 3 de Apocalipse, porque eu amo vocês. E Ele diz, porque eu amo vocês, vocês devem se arrepender. E arrependimento, irmãos, é mudar a direção, é conversão. Arrependimento é eu e você reconhecer que tem horas que nós realmente erramos. É nós reconhecermos que nós estamos errados e que a palavra de Deus está certa. É ouvir a voz do nosso pastor e nós como ovelhas dizer, não, eu vou seguir a voz do pastor. Ele repreende e disciplina aqueles que amam. Ele diz, por isso, porque eu amo vocês, sejam diligentes e arrependam-se. Ou seja, sejam rápidos. Ouvir a minha voz, sejam rápidos em se arrepender. Pratique o arrependimento. Como é que nós praticamos? Mudando a nossa forma de viver. Mudando a nossa forma de viver. Realmente, irmã Naira, o amor que Deus tem por nós é completo. Ele não deixa nenhum dos seus se perder, irmã. Isso é verdade. Ele vai atrás. Ele vai lá e nos chama. Acorde, meu filho. Levante. Você está querendo se desviar do caminho e eu tenho um propósito para você. Você tem que cumprir o seu propósito. E isso é maravilhoso, irmã. É um amor de Deus. Ele é completo, realmente. Essa palavra que a irmã colocou aí, ela fecha tudo. Então, o Senhor adverte a sua igreja. Responsabilidade, irmãos. O cristão tem a responsabilidade que Deus chamou. Atos 1:8. Sede minhas testemunhas. Receberão o poder do Espírito Santo para ser minha testemunha por todos os lugares que vocês passarem. É esse o objetivo do Senhor. E o verso 20, que também foi usado de uma forma, eu não vou dizer por maldade, mas até por falta de conhecimento. Quando nós vamos evangelizar, nós pegamos o verso 20 e jogamos que Jesus está falando com o ímpio lá fora. Como se o ímpio tivesse, vamos dizer assim, disposição ou predisposição para abrir alguma coisa. Nós, quando estávamos longe de Deus, nós estávamos no quê? Mortos nos nossos delitos e pecados. Quem já viu um morto abrir nada? Esse versículo 20 é para os crentes. Esse versículo 20 foi para a igreja de Laodiceia. Ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Olha que o Senhor mandou essa carta para quem? Para a igreja. A igreja de Laodiceia estava precisando abrir a porta. Que porta? A porta do ouvir espiritualmente. A porta de deixar a palavra de Deus entrar, ir para o seu coração e a partir daí você confessar que o Senhor está dizendo a verdade. Você confessar que realmente estava errado e vai se arrepender. A verdadeira comunhão com Deus é quando você escuta a voz do Espírito Santo e se você estiver certo, continua fazendo aquilo que é certo. E se você estiver errado, você agora vai se arrepender e vai voltar
a praticar as boas obras de novo, vai voltar a desempenhar o plano que Deus colocou para você desempenhar. E essa compreensão, irmãos, de Senhor, é quando ele fala. Quando é que Jesus bate a nossa porta? Quando a carta que foi enviada por ele, que é o evangelho completo, não só essa parte, ela fala aos nossos ouvidos, e o Espírito Santo faz isso descer ao nosso coração, ao nosso entendimento, gera arrependimento, e nós dizemos, não, Senhor, o Senhor está certo, eu que estou errado. E isso é como se abrisse uma porta para que, olhe quem vai entrar, o Senhor. Você escuta, compreende que está errado, se arrepende, e aí o Senhor entra por essa porta que foi aberta, a porta da submissão, e ele diz, olha, eu ceio com você e você ceia comigo. Ou seja, nós temos comunhão. Como é que alguém tem comunhão? Quando ele escuta a palavra de Deus. A nossa irmã Nilvana está dizendo aí, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, e é verdade, irmã. Às vezes nós estamos pregando, e eu combato muito isso aqui tem aquele lado pentecostal. Eu digo, olha, as pessoas pensam que Deus fala com alguém, quando alguém está na rua e alguém diz, ei, Deus mandou te dizer isso. Deus fala com você também daquela forma, mas a segurança maior nossa, e a única segurança, é através da palavra. E nós vamos ver que isso que a irmã Nilvana colocou aí, esse versículo aí, que está no final dessa carta também, vai provar que Deus fala comigo e com você através das Escrituras. Quando nós expomos as Escrituras, é Deus falando com você através do Espírito Santo dele. E ele está dizendo aqui para essa igreja de Laodiceia, eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir, se você entender aquilo que eu estou falando com você, e você se arrepender, eu vou entrar na tua casa, na casa do teu coração, na casa do teu entendimento, e eu vou ter comunhão com você e você comigo. Porque a palavra de Deus diz, aquele que me ama é aquele que ouve as minhas palavras e segue os meus mandamentos. Então, esse versículo 20 é para a igreja, não é para o ímpio lá fora. Para o ímpio lá fora é uma palavra de evangelização. Você tem que mostrar a obra de Cristo, mostrar que ele é um pecador e que ele precisa de Cristo, e a partir daí o Espírito Santo vai ressuscitá-lo ou não, porque aí depende do Espírito, para que ele tenha vida em Cristo Jesus. Aí, a partir daí, ele está habilitado também, através da palavra de Deus, ele abrir também a porta para que Deus tenha comunhão com ele. Mas é a partir dessa primeira ressurreição. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Deus nos deu vida em Cristo Jesus através da sua palavra, através do Espírito Santo. Então, o verso 20 é para mim e para você, é para aquela igreja de Laodiceia, e é para mim e você nesse momento. É para mim e você nesse momento. Então, eis que eu estou à porta e bato. Como era que Jesus estava batendo? Através da palavra, repreendendo essa igreja, dizendo para essa igreja que ela tem que matar a sede do pecador, que ela tem que curar, assim como as águas termais curavam. Ela tem que desempenhar o papel de saciar a sede do pecador, de curar as enfermidades do pecador, de mostrar quem é Cristo. Quando a igreja não desempenha isso, ela está como uma água morna que só serve para ser vomitada. Então o verso 20, ele diz, olha, se você ouvir, se você se arrepender, você vai ter comunhão comigo, igreja de Laodiceia, novamente. E aí, o Senhor, como é um Deus bom, a irmã Nayara disse aí, o amor de Deus é completo, ele não só exige algo de nós, ele também faz promessa. Ele também, ele nos dá uma garantia que nós vamos ser gratificados. E aí, o verso 21, ele mostra isso. Ele diz, ao vencedor, ou seja, a quem der ouvido a mim, a quem se arrepender, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. E aí, irmãos, Apocalipse também é muito figurativo, certo? Evidentemente que não vai ser uma cadeira, como eu estou sentado aqui, e aí Jesus vai sentar no colo do Pai, e aí nós vamos sentar no colo de Jesus, e assim vai ficar uma pirâmide. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo aqui no verso 21 é que ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo, ou seja, de governar comigo no reino. Aquele que
é submisso à palavra de Deus, ele já está governando com Cristo. Eu estou aqui pregando a palavra dele. Eu estou aqui sendo a boca de Deus na terra. O Espírito Santo está me usando. Então eu já estou governando com Cristo, embora ainda de maneira imperfeita. Vai chegar o dia que vai ser de uma maneira perfeita, porque essas minhas limitações vão ser tiradas. Então essa promessa de Cristo aqui, de você sentar com ele no trono dele, assim como ele sentou no trono do Pai, é de nós governarmos junto com ele. E como vai ser isso, pastor? Vai ser o seguinte: aquilo que o Senhor declarar, assim como ele declara na sua palavra, nós também vamos dizer o quê? Amém, como a irmã Nevana colocou aí. Assim seja, Senhor. Isso é a verdade. Nós vamos governar com Cristo dizendo amém para tudo aquilo que ele já determinou antes da fundação do mundo. É a mesma coisa que Jesus diz lá: aquilo que vocês ligarem na terra já está ligado no céu. Não é que vai ser ligado no céu, não. Já está ligado no céu, porque a ordem vem do céu para baixo. Não é a igreja que liga e aí Deus, porque a igreja ligou, Deus vai ligar. Não, já está ligado lá. E porque já está ligado lá, quando a igreja liga aqui, já está ligado no céu. Quando é que isso acontece? Quando nós pregamos a palavra como ela é, como nós temos o entendimento da palavra como ela é, quando nós proferimos a palavra de Deus como ela é. Aquilo que já está ligado no céu é ligado na terra, louvado seja Deus. Porque Deus é imutável, Ele não muda as suas promessas. Aquilo que está escrito vai acontecer tal como está escrito, tudo está ligado. E quando a sua igreja é submissa a Ele, que liga na terra, já está ligado no céu, as coisas acontecem. Louvado seja o nome do Senhor. Uma promessa maravilhosa que nós vamos reinar com Ele. Sentar assim como Ele sentou no trono do Pai dele, dizer amém para tudo aquilo que o Senhor assim determinar. Isso é maravilhoso, irmãos. E aí o Senhor ele fecha mais uma vez, trazendo uma advertência que a irmã Nevana já colocou aí. Verso 21. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que foi que ele disse a essa igreja de Laodiceia? Então, ele disse que essa igreja estava agindo como uma igreja morna, ou seja, uma igreja que nem mata a sede do pecador. Não era fria, água potável. E nem também estava agindo como águas termais, que tira as enfermidades. Ou seja, ela não estava cumprindo o papel de igreja. E o Senhor, ele diz, olha, ou seja, Deus ele fala para a comunidade, mas ele vai agir individualmente, e esse agir individualmente no meio da comunidade vai depender de como você recebe a palavra. Se você receber e abrir a porta, entender que está errado e se arrepende, ele entra e ceia com você. Mas se você manter a porta fechada, dizer, não, isso é besteira do pastor, eu não tenho que ser submisso a ninguém não, eu vou viver minha vida, eu vou me divertir, ele não vai entrar. É por isso que ele está colocando aqui agora, aquele. No meio dessa igreja aqui tinha muitos irmãos, tinha muita gente, mas só ia funcionar do lado positivo para aquele que abrir a porta, para aquele que der ouvido, para aquele que se arrepender. Só ia ter um sentido positivo para aqueles que ouvem a palavra e essa palavra traz mudança no nosso comportamento. Aqueles que só ouvirem, por isso que o Espírito diz, quem tem ouvidos, ou seja, ouvir de uma maneira diferente, ouvir como atentos, como diligentes, ouvir e dizer, não Senhor, realmente eu estava errado, eu perdi o foco aqui, o Senhor me perdoe e eu vou voltar para o caminho novo, eu vou voltar a me esforçar e que o Senhor me ajude nas minhas fraquezas a desempenhar o papel que o Senhor me chamou para desempenhar. E é maravilhoso, irmão, a forma de Deus falar conosco. Diante disso, meus queridos, eu queria louvar a Deus por sua vida, louvar a Deus pelo privilégio que Ele me deu, mesmo pequeno, mesmo falho como eu sou, mas Ele me deu um privilégio muito grande de compartilhar na palavra dEle, daquilo que Ele fala comigo, aquilo que Ele fala com você, né? E os dons são realmente para isso, para nos edificar. O dom que Deus me deu foi de ler a palavra, entender e compartilhar com meus irmãos. O dom de pastorado também, de estar ali junto, aconselhando, usando a palavra. Então eu peço
encarecidamente que vocês orem por mim, para que Deus, Ele, pelo seu Espírito, continue iluminando minha mente, para que eu possa entender a palavra, que eu nunca venha me ensoberbecer, como essa igreja num ponto aí disse que era rica, que não precisava de nada, que eu venha sempre colocar em prática que eu sou totalmente dependente da palavra de Deus, e que eu nunca deixe de usar o dom que Deus me deu para compartilhar com meus irmãos. Eu quero agradecer a Deus pela vida da irmã Nilvana, pela vida da irmã Nayara, de Nailson, que Deus abençoe você, minha filha Malena, que também passou por aqui, o pastor Diego, que passou por aqui, que Deus abençoe, a minha esposa, a missionária Geralda, cada um passou, aqueles que ainda vão ver esse vídeo, que o Espírito Santo de Deus, Ele te abençoe, que você dê ouvido à sua palavra e que Ele continue te conduzindo em triunfo para a glória do nome dEle. Vamos fazer mais uma vez uma oração e que os irmãos coloquem aí na presença de Deus os seus pedidos, aquilo que vocês estão carecendo, também os seus agradecimentos, e foi muito bom estar aqui com vocês. Espero estar mais vezes. A minha esposa sempre diz: meu filho, você tem um talento tão bonito, compartilhe com o povo. E realmente às vezes eu deixo de estar fazendo aquilo que é para fazer, porque as atividades são muitas, mas também às vezes a gente relaxa, a gente perde o foco também. Então vamos orar ao Senhor por tudo que Ele faz e continua fazendo em nossas vidas. Amanhã nós estaremos realizando aqui também uma palestra para casais, promovido por mim e por minha esposa, a missionária Geralda, e por minha filha Itaunara, por todos aqui da igreja. Os irmãos também estejam orando por isso, porque a igreja é constituída por famílias, e quando o casal está bem, quando os filhos e os pais estão bem, a igreja também está bem. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos te louvar por esse dia, queremos te agradecer, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui diante de tua palavra, meu Deus, auxiliados pelo teu Espírito Santo, porque sem ele nada nós podemos fazer. Queremos te louvar pela vida de cada família que foi representada aqui nesse momento, o irmão Nailson, a família, irmã Nayara, todos que passaram aqui, por minha esposa, por minha família, pelo ministério aqui, e que Deus ele continue nos abençoando em Cristo Jesus. E é um prazer poder compartilhar com um dom que Deus nos dá. Está aqui a minha esposa, né? Aí, a missionária Geralda, que tem também sido usada por Deus na área da terapia, de casais, individualmente, e até para jovens também, que Deus esteja nos abençoando. Amém? Que Deus continue abençoando. Vamos continuar orando. Eu me aproximei aqui dele para estar também intercedendo pela sua família. Tá mandando um cheiro. Um cheiro para todos vocês que estão aí, um abraço bem forte. Que Deus continue abençoando a família de cada um, o trabalho, o ministério. Cada um de nós temos uma missão a cumprir aqui nesse mundo terreno. Te amo, Geraldo. Também te amo, Nil. E que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos continuar aqui intercedendo por vocês. E nós temos a certeza que vocês, onde estiver, vão estar também intercedendo pela nossa família. Eterno Deus e bondoso Pai, no nome do Teu Amém. Filho amado Jesus, nós estamos aqui em comunhão, em união no Teu nome. Nós queremos Te render graça, Amém. Te glorificar, Te exaltar e bendizer o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Agradecer a Ti por cada família, por cada um que esteve aqui, Senhor, nessa live de hoje, recebendo a Tua palavra, recebendo essa palavra que é santa e que nos limpa, que nos santifica em Ti cada dia mais. Amém, Jesus. Que nos aproxima de Ti, Senhor. Continua abençoando, Senhor, cada um que passou aqui um momento, Senhor, dedicou um momento a ouvir a Tua palavra. Continua abençoando o Teu servo, o pastor Irelânio. Senhor, continua usando ele, Senhor, com a ministração da Tua palavra, com os estudos, Senhor, que tem sido muito edificante, que tem edificado a Tua igreja, que tem edificado, Senhor, a cada família por onde nós passamos. Pai, continua abençoando e usando o Teu Filho, Senhor, usando a nossa família, usando o ministério e usando famílias para nossas vidas também, Pai.
Em nome de Jesus, continua, Senhor, abençoando cada lar, cada casamento, filhos, todos os familiares, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos. E em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. 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 Bem, meus irmãos, abraço. que Deus abençoe. A irmã Evaneide entrou aí agora, que Deus abençoe. Deus abençoe. Grandemente a sua vida, minha irmã. E aí vai ficar gravada, aqueles que quiserem ouvir novamente a mensagem, que Deus continue abençoando vocês. Foi um prazer. Amém. Deus Glória abençoe. a Deus. Cheiro para vocês, amadas.